família. Rádio Liberdade FM 104.9. Rádio Liberdade FM, aqui é o seu lugar. Rádio Liberdade FM, pra todas as idades. Rádio Liberdade FM 104.9. Liberdade FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. 104.9 Liberdade FM. O programa a seguir é independente de responsabilidade de seus apresentadores. Bom dia a todos, então, começando mais um Jovem Rural na nossa Liberdade FM 104.9. Já de antemão, gostaria de mandar um abraço para os nossos apoiadores culturais. 2 novos apoiadores, Fauro. Então, acho que é um sinal que as pessoas estão acreditando no nosso trabalho. E, então, gostaria de mandar um abraço para a AgroSul, Agropecuária Campeira, Agropecuária Araude, Agropecuária Pontão, Aviação Santa Bárbara, AgroSonora, Confiagro, Móveis Rodani, Laticínios Deali e a Agrocatane, do nosso amigo Adriano Catani, da Dani, do seu Irinor. Muito obrigado por contar com a nossa parceria. E também a Agropecuária Dom Alberto, né, da dona Ivone, da Mônica, do Alberto Júnior, do Ricardo. Muito obrigado, pessoal, então, por estar acreditando em nós, né, e nos apoiando aí para nós mantermos esse programa a cada dia, cada semana que estamos aqui. Então isso não é para nós, né, isso são para as pessoas, né, para quem nos escuta, para quem nos acompanha, para nós levar o agronegócio aos 4 cantos desse país. E então, pessoal, hoje temos convidados mais que especiais, né, um assunto didático que a gente nem sabe qual que é a dinâmica, né, o tamanho que se tem. Mas antes de nós começar, bom dia, Fauro. Bom dia, William, aos 2 William aqui que nos acompanham, pilota a nave, e o William Araldi, nosso
colega aí de trabalho de podcast, né? Porque é um trabalho social que nós fizemos sem remuneração. Então, agradecer a mais um sábado, mais um final de semana e a gente tá vivo, né? Já é uma honra a gente tá aí aproveitando mais um dia de vida, mais um dia que Deus nos concedeu pra gente tentar fazer o melhor, né? Eu acho que todo dia que a gente acorda tem que se dar o melhor, se doar, fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Pra de noite, quando for dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir com excelência e com aquele com aquela sensação de dever cumprido. Pessoal, também gostaria de lembrar os senhores, né, para nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram da Rural Jovem SBS, no nosso canal do YouTube da Comissão Jovem de Santa Bárbara do Sul, no Spotify da Jovem Rural. Sigam também a Liberdade no Facebook e acompanhem também no Instagram. Lá sempre, de vez em quando, surge um voo panorâmico do nada, né, Vauro? Vai que às vezes pode acontecer. Fiquem ligados nas nossas promoções. Então, de antemão, estamos fazendo os últimos ajustes para colocar os nossos convidados de hoje. Hoje é um assunto muito pertinente, né? Eu acho que creio que alguém ou conhece diretamente ou indiretamente alguma pessoa que tem nessas doenças, que é o Parkinson e o Alzheimer. E hoje vamos ter nossos convidados, que são vem da Universidade Federal do Mato Grosso, né? A Santa Barbarense Maria Elisa Fonseca de Oliveira, que ela é biomédica, né, e mestranda em Ciências da Saúde. O Douglas Lisboa Ramalho, que é químico e doutorado em Ciências da Saúde. E também o professor Dr. Anderson Oliveira Souza, que é biólogo e coordenador do Laboratório de Metabolismo Mitocondrial e Neurotoxicologia. Então hoje é um assunto que cabe a nós só perguntar, né, Fauro, e escutar, porque é uma questão bem dinâmica do uso que eles têm do óleo do milho na questão dos tratamentos das doenças, da cafeína, né, do problema de produtos químicos, né, que desencadeiam às vezes esses problemas de saúde. E então só estamos esperando eles entrarem conosco para nós começar a entrevista, que é um assunto que eu estou bem curioso, de fato, para saber o que eles têm para nos contar da pesquisa que eles estão desenvolvendo na Universidade Federal do Mato Grosso. E é bom que tenha profissionais assim, né, sempre trabalhando em pesquisa, e é assim que o mundo evolui na forma da gente tratar as doenças, né, e descobrir algo a mais que vai nos ajudar. E eu acredito muito que a resposta sempre para todas as perguntas que nós temos vem da natureza, a natureza tem todas as respostas que a gente precisa. Eu acho que tem que vir dela a cura para tudo que a gente tem hoje de doenças aí que tem e que não tem cura, enfim. Eu acho que cabe aos pesquisadores cada vez mais se curvar para a natureza e tentar tirar dela todas as respostas que a gente precisa. E tem tanta coisa que há anos a gente não consegue uma cura total, né? E que bom que tem profissionais debruçados em cima, pesquisando incansavelmente, né? E que assim continue, que assim seja. Então estamos ajustando uns detalhes técnicos e estamos fazendo o nosso acesso. Breve vai dar tudo certo aí. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Como é que vocês estão? Estamos bem. E o senhor? Tudo certo. Professor, já de antemão, antes que o professor, os outros convidados entrem na nossa chamada, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco desse trabalho e pesquisa que é desenvolvido aí na Universidade Federal do Mato Grosso. Sim. Antes de mais nada, agradeço pela oportunidade de expor o que a gente tem feito aqui no Mato Grosso. Infelizmente, nós somos o único grupo de pesquisa que trabalha com esse tipo de temática, com o modelo animal em questão, né? Então, o que desenvolvemos aqui desde 2021 é entender processos neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer, epilepsia. Isso é um modelo animal que é totalmente alternativo.
Porque quando se fala de pesquisa científica, geralmente as pessoas entendem como camundongo, rato, coelho, mas não. Trabalhamos com uma mosca, né, uma mosquinha da fruta, que é que todo mundo tem em casa, né? Se esquecer um pedaço de banana, maçã em cima da mesa, aquele inseto que se aproxima é o que nós usamos como modelo animal. E esse modelo animal pode parecer tão pequeno, mas ele é similar ao nosso tecido nervoso em torno de 75% de similaridade, né? E aí, ao usar esse modelo animal, que não sai de sangue, que é fácil manipulação, nós conseguimos publicar relevantes trabalhos em periódicos internacionais, bem como participar em eventos internacionais de significativa relevância. E aí fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E assim, professor, por que vocês escolheram a mosca da fruta como cobaia, vamos dizer assim? É a pergunta mais clássica que todo mundo faz, esse tipo de questionamento: por que uma mosca, né? Por que não um camundongo? Por que não um rato, né? Primeiro, por conta do tamanho do animal. Nós conseguimos ter aí facilmente 15, 20 mil animais em um espaço limitado a uma geladeira, mais ou menos. Então, a população desses animais e a diversidade desses animais pode ser contidos em um pequeno espaço. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da dieta. Um saco de ração para camundongo, mesmo para rato, fica uma média de 400, 500 reais um pacote, né? Que vai alimentar os animais por um mês. No nosso caso, usamos a dieta mais básica, que fica uma média de 20 reais, 15 reais, mais ou menos por mês. Então é um custo muito baixo, né? Muito fácil de ser administrado no laboratório, né? E por fim, não menos importante, que a gente tem que deixar isso bem enfatizado, a fácil manipulação, o fácil cuidado que se tem com esses animais, por mais que seja um animal que voa, mas é fácil de manipular, de cultivá-lo, e a manipulação genética também é fácil. Então, a gente consegue fazer as modificações genéticas nesse animal de uma forma muito fácil. Em questão de 3 meses, 4 meses, nós já temos um animal totalmente modificado geneticamente por uma pergunta pontual. Por exemplo, se o consumo de óleo de milho pode afetar o desenvolvimento ou o avanço da doença de Alzheimer, por exemplo, né? Sim, professor, eu dei uma olhada por cima, vi nos artigos ali que vocês têm publicados. A linha de pesquisa é em cima então da cafeína e o óleo do milho, seria isso? Também. Nós temos várias frentes, né? Porque quem faz pesquisa no Brasil precisa ter várias frentes para conseguir o recurso em um projeto, consegue retroalimentar outros projetos, né? Então nós temos não só do óleo de milho, frutos amazônicos também temos trabalhado, bem como o café, que é um projeto um pouco mais recente, né? Um café produzido aqui no Mato Grosso, e também moléculas sintéticas, que inclui aí os defensivos agrícolas, né? Que a gente tenta mostrar o quanto que esses compostos podem ser de fato tóxicos ou não, dependendo da dose que é administrado ou fornecido na dieta do animal, né? E assim, professor, eu vi que tem a questão, acho que vocês comentam até, eu vi acho que no G1, numa entrevista que vocês deram, a questão do paraquat, né? É um princípio que já está proibido aqui no Brasil. Assim, tem uma questão do tempo de exposição para desenvolver, no caso, a doença, né, em relação a esse ativo? Sim, nós publicamos ano passado na Scientific Reports um artigo do nosso aluno, que atualmente está no doutorado, Douglas, né? E a exposição nesse modelo animal fica em torno de 10 dias. Então, com 10 dias o animal já é doente, já apresenta
os sinais clássicos de Parkinson, bem como de Alzheimer. Se transpor isso para o ser humano, não é um cálculo muito preciso, tá? Mas uma estimativa em torno de 25 anos de exposição todos os dias. Então, se o ser humano for exposto a esse composto ou classes próximas a esse composto, uma média de 25 anos, vai ter uma significativa chance de desenvolver esses processos neurodegenerativos. E essa exposição, a gente pode dizer que quantos por cento do produto, sei lá, 1 litro do produto comercial, mas eu fui exposto, caiu uma gota na mão, ou é cheiro, só pra gente entender e tentar passar um pouco para quem está nos escutando, né, que trabalhou com isso já. Sim. A exposição um pouco, no nosso caso, é na dieta. Então os animais comem todos os dias esse composto, né, ou esse conjunto de compostos, por 10 dias. Para o ser humano, eu acredito que seja a mesma linha, né? Não importa se for inalável ou ingerido por água, ou até mesmo por um alimento contaminado. É muito comum usado em cultura de abacaxis, por exemplo. Uma vez que essa molécula entrou, esse conjunto de moléculas acessou o corpo, a saída é um pouco mais lenta. É o que a gente fala que é um composto bioacumulado. Uma vez que fica retido no corpo, a saída dele é um processo lento. Por isso que eu não consigo te falar se tem uma via de administração mais potente, né? Uma vez que entrou no corpo, não importa a via, ele fica bioacumulado. Essa é a dificuldade maior. E não chegaram no estudo a ver algo assim que pudesse, vamos dizer, acelerar essa via de saída ou desintoxicação, enfim? Nós estamos tentando um processo anterior. Sim. Ou seja, a água que foi contaminada, porque vamos colocar essa situação, né? Houve a pulverização daquela monocultura ou policultura, não importa, e na sequência, dias depois, veio uma chuva. Então houve lá uma lavagem dessa terra, né? Uma lixiviação dessa terra. Essa água caiu numa manancial de água potável. O que nós não queremos é somente isso, né? Que essa água potável acaba sendo conduzida para a população, porque o nosso sistema de limpeza ou de depuração de água não remove essas moléculas pequenas como o paraquat. Então nós temos uma proposta de evitar que o paraquat chegue na tubulação como água potável. É um passo anterior do que a ingestão. Então, professor, nós queremos chamar nossa conterrânea Santa Barbarense, a Maria Elisa, para participar do nosso bate-papo, para ela nos contar um pouco do seu trabalho, né, dos benefícios do café em relação ao Parkinson. Bem-vinda, Maria. Não escutamos, Maria. Não está saindo o áudio da Maria só. Enquanto ajustamos o da Maria, queria ver se o Douglas está conosco na chamada também. Bom dia. Escutando? Bom dia, sim. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, valeu pelo convite. Nos explique mais a tua linha de pesquisa, Douglas, em relação às doenças. Assim, como já dito pelo professor, eu estou na linha de pesquisa aí de compostos sintéticos, praticamente. Nesse projeto, a parte que eu desenvolvo, ele está relacionado a medidas defensivas agrícolas, onde em específico eu trabalho com a molécula paraquat, onde a gente tem aí com o comportamento de alguns herbicidas, principalmente herbicidas que têm uma grande finalidade com a água, serem lixiviados para nossas fontes de água. O que acontece? Que quando você aplica o herbicida ali na lavoura, o excesso desse herbicida que não é absorvido pela planta, ele tende a se acumular ali no solo, e quando vem chuvas, essa chuva acaba carregando esse resto do herbicida, esse composto orgânico, para aí nossos lençóis freáticos e para os rios.
E uma vez que o tratamento de água no Brasil ele não é eficaz para a remoção de compostos orgânicos desse tipo, como herbicidas pequenos, moléculas pequenas de herbicidas, então acaba que esses herbicidas podem vir parar na nossa água potável e vir bioacumulando ao longo do tempo no nosso corpo. Então essa é a nossa grande problemática. Aí com prevenção, no caso, temos um estudo paralelo aí onde a gente desenvolve um tratamento de água. Esse tratamento de água está baseado em nanopartículas, são tipo nanocatalisadores. Esses nanocatalisadores, uma vez ativados aí no meio aquoso, eles conseguem se comportar como tesouras. Eles pegam essa molécula orgânica e vai cortando ela em pequenas moléculas ainda menores. Porém, esse processo ainda na literatura não é descrito. Quais são esses compostos que são gerados, se esses compostos podem ser menos ou mais postos de partida, essa é a grande pergunta da pesquisa. No mestrado, a gente trabalhando com o Paraquat, conseguimos publicar recentemente que esse processo ele foi eficaz para o tratamento de água a partir de um certo tempo. No caso, em bancada, em 30 minutos conseguimos aí ter compostos não tóxicos às drosófilas. Como que isso foi feito? Esse tratamento de água era feito em um processo piloto, e a cada tempo de tratamento, a gente tirava uma alíquota. Ou seja, a cada 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, a gente tirava uma alíquota dessa água tratada e adicionava, suplementava a dieta das mucas. Então, a gente viu que durante o tempo inicial, obtivemos moléculas que foram nocivas aos animais, que não tiraram os sintomas, né, que ela acaba apresentando, são os sinais típicos da doença, no caso do Parkinson e do Alzheimer, tendo dificuldade de locomoção, tendo alguns sinais bioquímicos de estresse oxidativo, que são clássicos no Alzheimer, e também elas também tiveram baixo desempenho de vida, antes do que os animais não tratados. A gente faz essa comparação. Então, nesse estudo que a gente faz, então praticamente é isso. A gente tenta fazer uma intervenção onde esses compostos eles são tratados na aquoso, e a gente utiliza esse animal, né, a Drosophila melanogaster, que tem essa semelhança genética já citada anteriormente, e a gente consegue ver aí até que ponto esse tratamento é eficaz para tratamento da água, né, tirar essas impurezas e viabilidade do processo. E agora, no doutorado, a gente estamos com um projeto parecido, estamos otimizando esse processo de tratamento, deixando esse processo mais verde, usando aí princípios da química verde, que seria baixa, como posso, economia, né? Economia tanto de eficiência energética como de custo de bancada. Tentando manter a eficiência dela e utilizando esse animal, né, a drosófila, como nosso modelo animal para tentar viabilizar esse tratamento. Resumidamente, o projeto seria isso e fica à disposição aí para mais dúvidas. Tranquilo, meu amigo Douglas. Vamos tentar falar com a nossa conterrânea, a Maria Elisa, que está acessando, para ver se ela nos conta mais sobre o benefício do café no tratamento. Enquanto a Maria está acessando, então eu gostaria de perguntar para o professor de novo, para ver o que ele o tempo o senhor comentou, professor Anderson, do tempo de exposição do produto, né, em relação a desenvolver a doença. Você nos escuta, professor? Tá respondendo, mas não estamos lhe escutando. Agora sim. Agora sim. Foi? Agora sim. Beleza. Bom, o modelo animal ele tem um tempo de vida 40, 45 dias, né? Vida curta, né, da mosca.
Então, se você comparar com um ser humano que uma estimativa de vida é em torno de 80, 85 anos, se você ficar exposto continuamente, né, todos os dias, a esse tipo de defensivo, você tem uma grande chance de desenvolver as doenças neurodegenerativas. A gente coloca tudo isso no pacote, tá? Não tem como afirmar que você vai desenvolver Parkinson, Alzheimer, ou epilepsia, ou esquizofrenia, não tem como. Porque uma vez que essa molécula chegou no tecido nervoso, o dano pode ser em qualquer local. É algo que quem estuda o tecido nervoso acha complexo, porque a gente não consegue explicar um dano pontual. É diferente do fígado, por exemplo. O fígado a gente sabe que promover hepatite, um dano, então ou você consegue remover tudo via transplante, ou então medicamentos, né? Já o tecido nervoso é um pouco mais complexo. A gente tenta estudar e todo ano, todo mês sai alguma novidade com relação ao tecido nervoso, né? Novas células que foram identificadas, novos processos que foram elucidados ou que foram melhor entendidos. Tanto que se tem hoje cirurgias para processos de epilepsia, tem propostas para tratamento para Parkinson. Enfim, não dá para bater o martelo e dizer, olha, se você ficar exposto uma semana, você vai desenvolver essa doença. Porque tem também o fator genético. Então é uma doença multifatorial, né? É interessante, muito interessante isso, né? Que depende aonde ela vai parar, né? Pode afetar outras coisas. Uma outra pergunta, agora olhando do lado do agro, o senhor, essa pesquisa, por que vocês pegaram todas as outras moléculas, vamos dizer, que a gente usa, química, e estudaram a mais agressiva de todas, seria essa, ou não? Por que a escolha dessa molécula? Sim, não. Sim, porque o paraquat já é conhecido como uma molécula que fica retida no corpo por muito tempo. Sim. Então já foi um ponto, vamos dizer, positivo para escolher essa molécula, né? Sim. Mas nós temos outra molécula no nosso grupo de pesquisa, que é o diquat, que é uma molécula similar ao paraquat, que a toxicidade dele não é tão intensa. Então, a princípio foi ter uma molécula com uma agressividade de doença. Sim. E mostrar que, ao promover os processos de destruição, que é o projeto que o Douglas propõe, né, não sei se ficou claro o que o Douglas faz, mas ele pega a molécula paraquat, destrói, né, similar a uma situação do Sol, como se o Sol fosse destruir essa molécula, e quais as consequências dessa destruição. Sim. Tá? Porque se essa catálise, essa modificação trouxer moléculas saudáveis, ótimo, nós cumprimos nosso papel da química verde, que é destruir moléculas pequenas que o sistema de tratamento de água, tratamento de esgoto não consegue limpar. Perfeito. E essa destruição, essa química verde, eu sei por... Agora tem vários processos de limpeza de água que a gente fala em limpeza para outros usos, vamos dizer, um exemplo em biofábricas, né? O pessoal expõe a água passar num tubo de luz ultravioleta lá, enfim, para limpar. Não sei se seria mais ou menos parecido com isso. É a mesma proposta, só que com catalisadores, né? Com moléculas que vão acelerar esse processo. Porque passar nessa tubulação com luz, ela é efetiva? Mas o fluxo de água tem que ser mais lento, né, e tem que levar muito mais tempo para esse processo acontecer. Sim. Nós estamos colocando um pequeno ingrediente, que a gente não pode falar nesse momento, sim, que vai fazer com que o processo fique um pouco mais rápido. Porque, querendo ou não, tempo é dinheiro, né? Exato. Você não pode deixar uma tubulação com luminosidade, com LED ou com lâmpada de mercúrio, não importa. Sim. Mas por 5, 6, 10, 12 horas. Isso não é interessante financeiramente falando. Então a proposta do projeto do Douglas é nesse sentido, de otimizar esse sistema de limpeza justamente por essa tubulação já existente. Sim, até porque vamos tratar água para uma cidade inteira, a gente tem que ter fluxo, né? Se essa é a ideia, né? Isso tem que ser ampliar para industrial, não é barbada, né? Não tem como tratar ml por hora, né?
Tem que ser litros e litros por hora, né? Para poder abastecer uma população. Isso a gente está falando de uma cidade pequena, considerando uma cidade de 20, 30 mil habitantes, né? Agora, se considerar os grandes centros de 300, 400, 500 mil pessoas, esse fluxo tem que ser muito maior. Né? Vamos ver se nós conseguimos contato então com a nossa conterrânea. Dá para me escutar? Agora escutamos. Maravilha. Seja bem-vinda, Maria Elisa. Muito obrigada. Nos conte um pouco então do benefício do café em relação ao Parkinson. Sim, então, o nosso trabalho no laboratório, mais especificamente o meu trabalho, é justamente o café e a cafeína, né? A nossa ideia é observar se a gente tem, de fato, esse efeito benéfico. Quando a gente fala de outras pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo, a gente está falando pesquisas que iniciaram nos anos 70, a gente já vê que, olha só, pessoas que consomem café diariamente têm um risco diminuído de a doença de Parkinson. E aí o pessoal começou a estudar, tá, o que no café, qual que é o ponto, né, que realmente faz com que uma pessoa ela não tenha tanto risco de desenvolver o Parkinson. E aí é aí que a nossa proposta entra. A gente, no momento, está fazendo observação em relação à cafeína. A gente tem uma colaboração com a Associação de Produtores de Café do Mato Grosso. E a gente quer também fazer a análise do café, ou seja, a cafeína e os outros compostos do café, para observar qual a dose que é mais eficaz quando a gente fala de prevenção de Parkinson, porque é uma doença que quem conhece, quem já teve pessoas conhecidas que acabaram desenvolvendo essa doença, é uma doença que ela é muito complicada, assim como o Alzheimer. A gente está falando de doenças que geram uma degeneração do sistema nervoso e aquilo é um problema não só para a pessoa, como para todo mundo que está em volta. Então, a possibilidade de prevenir com uma bebida que a gente tem basicamente todo dia, uma bebida que acredito que a grande população brasileira ela consome diariamente, é muito bom. A nossa ideia é simplesmente entender qual que é a concentração, quanto de cafeína, quantas xícaras a gente precisa estar consumindo durante o dia para realmente ter um ponto positivo da ingestão do café no nosso dia a dia para prevenir o Parkinson. Uma curiosidade agora, eu não tinha ter falado dessa ontem, a relação da erva mate, porque o nosso chimarrão tem a cafeína, né? Se eu não me engano, tem. Muitos chás, na verdade, tem a presença da molécula da cafeína, e é justamente isso, é uma das questões que as pesquisas elas levantam. Porque pessoas que ingerem chá verde, por exemplo, tem uma melhora também positiva em relação ao Parkinson, não só o café. Então, a gente está apostando mais na questão da cafeína. Então, sim, se eu não me engano, a erva mate, ela tem cafeína, ou seja, é mais um ponto positivo, porque o chimarrão todo mundo toma o dia todo aí no sul. Então, sim, é mais uma questão positiva. Então eu tenho duas pessoas na família que, meu Deus, nunca vão ter Parkinson, porque eles tomam mate das 7 da manhã às 8 da noite direto. É uma coisa incrível. Mas, brincadeira. Maria, não sei se na questão mais de desenvolvimento da doença do Parkinson, né? A gente vê que, assim, a gente conhece pessoas, eu conheço pessoas, né, próximas que têm, ou que tem um familiar que tem problema. Como que ela, assim, se desenvolve no sistema nervoso do ser humano? Como que ela atua, vamos dizer assim? Sim, na verdade isso é uma coisa que a gente volta e meia conversa aqui no laboratório. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se pede. Porque tem tantas questões que podem acabar levando ao aparecimento da doença que a gente começa a ficar um pouco assustado. Mas, no geral, quando a gente fala da doença de Parkinson, a gente está falando de um sistema de inflamação do sistema nervoso. A
a gente está falando de algumas proteínas, que nesse caso a gente está falando da alfa-sinucleína, que é uma proteína que ela meio que perde a formação dela e ela acaba se inserindo nas células do sistema nervoso e acaba gerando a doença de Parkinson. Além disso, a gente também tem a questão do estresse oxidativo, que é basicamente quando o nosso corpo ele não consegue lidar com alguns fatores estressantes, por exemplo, em relação ao envelhecimento. Porque quando a gente vai envelhecendo, isso a gente sabe que o nosso corpo ele vai meio que perdendo algumas funções. E uma delas é justamente isso, é limpar a célula, limpar o nosso organismo. E isso acaba podendo promover a doença de Parkinson. Outras coisas que a gente tem observado muito, até recentemente saíram algumas pesquisas, questão de alimentação, pode ser que tenha alguma coisa a ver, a questão do intestino, ter um segundo cérebro e poder levar a doenças neurodegenerativas. A questão, como a gente falou, de defeições múltiplas, existem algumas questões que podem levar alguns pesticidas, até no nosso laboratório, para fazer a indução do Parkinson. A gente também usa um outro inseticida, que é a protenona. Então, eu trabalho com ela para induzir o Parkinson. Mas também a gente tem a questão do Parkinson familiar. Não é a maior parte das pessoas que têm o Parkinson familiar, mas são alterações genéticas que acabam levando ao aparecimento da doença. Então, se a gente tem uma pessoa que tem essa genética, talvez, possivelmente, os filhos tenham no futuro, porque é uma predisposição. Claro que não quer dizer que você tendo uma mutação genética, você vai desenvolver a doença, mas aumenta suas chances, vamos dizer assim. Vocês têm algum estudo que mostra, sei lá, tal região do país tem mais concentração ou menos, ou não tem algo assim que a gente pudesse correlacionar de repente para frente com o que aquele povo costuma comer, algo assim, sei lá? Acredito que o professor ele vai poder me ajudar nessa, porque recentemente saiu, eu acho que uma questão sobre, por exemplo, a região centro-oeste, que ela tem aumentado bastante o número de casos, mas, se eu não me engano, ele leu alguma coisa a respeito disso, então, se vocês puderem passar para ele também isso, porque eu acho que ele vai conseguir responder isso mais facilmente do que... Então, vamos falar de dados. Foi publicado pelo governo federal ano passado um levantamento pesado, tá? E esse levantamento foi dos últimos 10 anos, ou seja, de 2014 a 2024, perdão, 2025, nós estamos em 2026. Então, 2015 a 2025 foi feito um levantamento. Nesse levantamento foi apontado os diagnósticos e tratamentos de pessoas com doenças neurodegenerativas, tá? Então, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, tudo um pacote só. Eles não fizeram a separação, tá? O que mostrou? Mostrou que o Centro-Oeste teve um aumento de 10%, 10,2%, né? Então, aqui no Centro-Oeste houve um aumento. A gente não pode correlacionar esse aumento de doenças neurodegenerativas com o uso de agrotóxico ou de defensivo agrícola, por exemplo, né? Foi como a Elisa já falou, trata-se de uma condição multifatorial que nós não conseguimos explicar. Talvez os nanoplásticos possam estar envolvidos. Onde tem nanoplástico? Creme dental de baixíssima qualidade. Tá? Eles são colocados, né, ainda é permitido, infelizmente, são colocados para facilitar a escovação e para facilitar a limpeza. Mas ele fica acumulado no corpo, tanto os micro quanto os nanoplásticos. E aí tem sido levantada essa questão, se talvez os nanomicroplásticos sejam causadores de doenças, tanto o fígado, músculo, sistema nervoso, enfim. Né? Mais uma vez, a gente não pode bater o martelo se essa é a causa, mas os documentos apontam, mostram ou sugerem, né, que regiões do Brasil vêm aumentando os índices de doenças neurodegenerativas. Agora, respondendo à pergunta que o colega fez, né, se tem relação com dieta, não dá para falar isso, porque pensava-se que a dieta mediterrânea, né, rica em azeite, rica
em legumes, em vegetais, seria uma dieta mais saudável. E a gente não tem esse consenso na comunidade científica bem sedimentado. É que é Não dá para bater esse martelo. Não dá, é porque é complicado. Às vezes tu vai fazer uma dieta rica em legumes e coisas e tu tá comendo daqui a pouco um legume contaminado. Então, teria que separar as classes, né? Comer um legume realmente de procedência boa, né? É bem difícil essa questão, né? De tentar ver o problema. Agora, essa da pasta de dente que o senhor falou, saiu uma nota que estava dando problema, né? Saiu um lote de uma empresa de pasta de dente, inclusive conceituada, né? E bem no fim, naquela semana ali, dentro da minha própria casa, minha esposa começou a dar ferida nela, na minha filha pequena. E muita ferida na boca, ruim, tava doendo a boca para tomar água e elas acabaram... A gente ficou desconfiado, tiramos a pasta de dente aquela e resolveu o problema. Então, quanta coisa a gente pode estar botando para dentro do corpo da gente numa coisa que a gente acha que seria simples, né? Mas não quanta coisa errada pode ter dentro do negócio que está todo dia a dia nosso, né? O que a Marisa comentou perfeitamente agora há pouco. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica assustado com as informações que a gente tem acesso, né? Daqui a pouco a gente não pode nem respirar oxigênio porque faz mal. Né? Então, em suma, o que a gente tem tentado fazer aqui no nosso pequeno espaço é entender processos diferentes de neurodegeneração e como minimizar o avanço. Em nenhum momento buscamos a cura, medicamento para acabar com a doença, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender os processos e evitar que ele avance com uma velocidade rápida. Por exemplo, no estágio do Alzheimer, isso falando para seres humanos, tá? Em seres humanos são 4 estágios. No primeiro e segundo estágio, até o momento, são indetectáveis. Tá? Por que eu digo até o momento? Porque o pessoal da USP tem se dedicado intensamente em fazer um diagnóstico pelo olho. Então você vai lá no oftalmo, tiram algumas fotos do seu olho, da sua retina, e eles conseguem avaliar se tem Alzheimer ou não. Esse tipo de diagnóstico está avançado, mas para quem já tem Alzheimer no 3º ou 4º estágio. Então, de forma precoce, ainda não é possível fazer essa detecção. Tá? Porque uma vez que o Alzheimer está instalado, é fácil fazer o diagnóstico. O que nosso grupo tenta entender e estudar é justamente essa etapa anterior. Né? Antes dessa doença avançar no ritmo mais rápido, a gente consegue fazer o diagnóstico, consegue fazer reduzir a velocidade da doença. Quer seja por café, quer seja por óleo de milho, frutos amazônicos. Nós temos um estudo com açaí, com pequi da Amazônia também. Basicamente é isso. A gente tenta entender esse início da doença. Né? Não temos a prerrogativa de buscar o prêmio Nobel, não é isso. Queremos só fazer com que a doença fique em um estágio mais lento e assim os pacientes possam ter uma qualidade de vida melhor. Né? 2 em 1, vou aproveitar para o senhor e para a Maria. Eu já me intoxiquei com produto químico, né? E eu tô um pouquinho de sobrepeso, vamos dizer assim. E o produto químico fica aderido no tecido adiposo, né? Do ser humano. Então, e a questão do tempo de exposição, né? Que vocês comentaram, eu vejo lá meus pais. O pai tá com 70 anos e ainda tá na agricultura, e quantos produtos que ele ficou exposto ao longo desse tempo, né? E aí eu noto que quando a gente faz as aplicações, por mais que mudou bastante, né? Porque a questão de legislação, né? A segurança, vamos dizer assim, dos produtos, mas só que as pessoas não se cuidam também, né? As pessoas acham que nunca vai ter problema delas ficarem expostas, daí acaba, tu vê que já dá problema de diarreia, tu vê que a pessoa muda, né? E outra coisa em relação ao Parkinson, acompanhei aqui conhecidos meus, pessoas próximas que estavam fazendo um tratamento com cannabis para tentar controlar o tremor, né? Quer falar, Elisa? Não sei se a Maria quer responder essa. Isso. Eu vou passar a bola para o professor, porque acredito que ele está um pouco mais inteirado nessas novidades, por assim dizer. Eu estou muito focada no café, por enquanto. Ele é bem interessante,
bem pertinente a sua pergunta. Temos alguns entraves ainda do ponto de vista educacional mesmo, né? As pessoas acreditam que ao consumir o canabidiol vai consumir a maconha e vai ter um efeito alucinógeno. Não é isso, né? O canabidiol é uma molécula bem interessante, né, extraído das folhas da cannabis, né, da maconha, mas o efeito psicoativo, o efeito que vai ocasionar problemas é o THC. Então são duas moléculas diferentes, né? O CBD ele é usado para pacientes com epilepsia. Tem alguns estudos, não são muitos, mas é promissor, com Parkinson, com Alzheimer, com distrofia muscular, ou seja, é uma molécula que é interessante, mas esbarra nessa questão cultural ainda, das pessoas acreditar, ou pelo menos presumir, né, que vai ter algum tipo de dano ao consumir esse tipo de óleo. No Brasil, nós temos em torno de 27 empresas regulamentadas com o CBD. Só que nós esbarramos na questão ainda, até mesmo da própria universidade, tá? Na última reunião que nós tivemos com essa temática, colegas do departamento ficaram preocupados que seria uma boa ou não ter esse tipo de projeto no departamento. Eu sou totalmente a favor, por conta do benefício que traz para o tecido nervoso, né? E pegando um gancho na sua introdução, que começa a estar fora de peso e vai acumular tecido adiposo, lembre-se que o tecido nervoso é rico em gordura. Então, se você está preocupado, se está um pouco fora do peso e vai ter acúmulo de agrotóxico ou de defensivo agrícola nessa região, lembre-se que o teu tecido nervoso também é muito, mas muito rico em gordura. Então, não é só os gordinhos que tem problema, os gordinhos. Lascou, professor. Então, desculpe. Acho que vamos ter que... Tem um detalhe importante que eu não posso deixar de enfatizar, né? O tecido nervoso ele é rico em óleos justamente para facilitar a informação para o corpo, né? É muito mais fácil transmitir uma informação química através de óleos do que através de proteínas. Então, se você está preocupado com o peso, corre atrás, literalmente, começa a reduzir um pouco a tua taxa, porque o tecido nervoso ele é influenciado pela atividade física. Nós temos um pequeno projeto, está em andamento, tá? Começou ano passado. Atividade física frente à epilepsia. Tá? Se essas atividades pontuais conseguem minimizar o avanço de quadros epiléticos, isso na mosca, tá? Dá para induzir epilepsia na mosca, induzir a atividade física nela e avaliar esses parâmetros bioquímicos comportamentais. Sim, dá para fazer atividade física em uma mosca. Aproveitando, pegando o gancho ali, voltando para a questão da Maria, do trabalho dela da cafeína, nós estávamos olhando os números da erva mate. Ela tem metade, né? Um terço do café, né? Propriamente dito, em cafeína. Então, tem que tomar, 3 coelhos de mate para uma xícara de café, vamos dizer assim, para fechar o valor. Mas é bastante, né? Porque aqui no sul a gente toma muito mate, então tá bem reposto de cafeína. Fora os outros chá que é consumido, né? Sim, com certeza. E é bem isso, essa questão, por exemplo, quando senta numa roda de chimarrão, vai passando, quando você já consumiu um monte de cuia, então, no fim, acaba balanceando essa questão das xícaras de café. Alguns estudos que eu vi, eles falam que 3 a 4 xícaras de café por dia dão um efeito bom. Então, se a gente traduzir isso para erva mate, sim. A gente está falando aí de umas boas cuias por dia. Pois é, por isso que eu pensei na hora de fazer essa pergunta por regiões, porque a gente tem região do país que toma muito café e aqui no sul muito mate, né? Então, só para ver se de repente isso apareceria numa pesquisa, né? Sim, até enquanto o professor falava ali, eu dei uma breve pesquisada e pelo que eu vi, os números maiores no momento, eles realmente são mais na região centro-oeste e norte do país. A gente tem aumentos aí de 1%,
mas na região sul-sudeste elas ficam ali em cerca de 7%. Então, ainda é um aumento considerável. Só que a gente também tem que levar em consideração que a população ela tem envelhecido mais. Então, quando a gente fala de uma população que tem vivido mais, é óbvio que com o tempo vai aparecer mais doenças desse tipo. Né? Se a gente pegar um dado da ONU para 2050, a gente atingiu o ápice, vamos dizer, de 9 bilhões de habitantes no mundo, e vai ser uma população mais urbana, mais idosa e com maior poder aquisitivo em relação, vai querer um alimento de mais qualidade, só que tem muitos alimentos industrializados hoje, né? Que a gente vê, o pessoal quer um exemplo, não quer ninguém preparar, pegar até um arroz, vai querer um arroz pronto já, vamos dizer assim, cozido. Então eu acho que dentro, né, uma questão minha, um achismo meu, eu acho que dentro desses produtos industrializados, que nem o professor citou do creme dental, eu acho que esse processo de industrialização às vezes vai querer baratear ou não, a gente não vai saber o que vai estar, né, consumindo. Eu acho que isso é uma preocupação futura também, né? Com certeza. E é exatamente o que você falou. Acredito também que com o tempo as pessoas vão querer facilitar mais essa questão de industrializar as coisas. Isso pode acabar tendo efeitos negativos no futuro, que só no futuro a gente vai poder ver o que isso vai dar e o pessoal vai começar a repensar essas questões. Mas sim, a gente tem um aumento populacional aí bem expressivo para os próximos anos e cada vez mais as pessoas têm conseguido, felizmente, têm conseguido viver mais e viver bem, mas infelizmente esse tipo de doença neurodegenerativa, ela não escolhe muito, né? Ela só vai lá e ataca. E com uma população mais velha, a gente vai acabar vendo isso com muita frequência, né? Tem alguns dados de que os números até 2040 de Parkinson vão dobrar no mundo inteiro. E quando a gente olha para a questão de região, mundialmente falando, essas regiões que estão crescendo muito, como a questão da Índia, a África também, que tem crescido muito em população, vão ser os lugares que mais vão aumentar. Enquanto a gente tem atualmente, por exemplo, pega a Europa, que é uma população mais idosa, tá meio que vendo o pico agora. E a questão da cafeína é uma questão de prevenção também, né? O consumo, mas e a pessoa, no caso ali no teste das moscas, já estão atacadas com a doença, tem um controle já de baixar nível ou não? Sim. Pelas pesquisas que a gente tem usado, né, para basear no laboratório, sim, o café, a cafeína, enfim, ele demonstra benefícios tanto antes da doença quanto durante a doença. Então, uma pessoa que não tem a doença, que faz o consumo de café diariamente, e uma pessoa que não faz o consumo, a pessoa que não faz o consumo vai ter uma maior prevalência, uma maior possibilidade de ter a doença. E quando a gente fala de uma doença já estabelecida, a gente vê que, sim, os benefícios, eles ainda estão ali. Então, várias pesquisas, tipo, tanto com moscas quanto com ratos, mostram que diminui a velocidade com que a doença, ela acontece. Então, se pegar duas pessoas, então uma pessoa que faz o consumo do café e uma pessoa que não faz o consumo do café, provavelmente a pessoa que faz o consumo do café, ela vai ter uma doença que vai andar mais devagar. Porém, como a gente já comentou, a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque existem muitas outras questões que podem acabar fazendo com que as duas pessoas tenham o mesmo ritmo. Mas as pesquisas, elas mostram que sim, o café ele tem benefício mesmo depois da doença já instalada. Propaganda para os produtores de café, na dúvida, toma um café. Tem a questão também, o pessoal do Centro-Oeste aí, a questão do tererê também, né? A questão da erva, o pessoal também toma bastante, então também tem a questão da cafeína, não sei na erva do tererê, que ela é mais folha que a nossa, né? Então ela é um pouquinho mais forte, pode ser que tenha mais concentração. A Mato Grosso é só tererê. Sim, é bem mais comum. A gente vê ali no laboratório, a gente está sempre tomando café,
E aí, volta e meia, a gente sabe que quando esquenta um pouco, a gente sai para esse lado. Então, quando a gente para pensar, o Brasil, ele tá, acredito eu, que muito bem amparado na questão da cafeína. Cafeína que não falta de extração, dá para escolher, vai ao gosto da localidade e da região. Sim. Mas muito boa essa ideia de vocês aí, enfim, né, das moscas aí, porque tu acelera o processo, né? Como a vida dela é curta, tu consegue estudar em 2 meses, tu estuda 2 gerações de longevidade humana, vamos dizer assim, consegue, pelo menos parecido, né? Tu acelerar o processo de pesquisa, né? Sim, realmente, esse é um dos grandes benefícios de usar a mosca, porque ela tem um tempo de vida muito curto. Então, nesses 2 meses, a gente já consegue fazer ela colocar vários ovos. Então, a gente já vai ter várias moscas novas, talvez já com doenças instaladas, que a gente também tem alguns estudos com Alzheimer e a questão genética. Então, assim, é bem isso. Em pouco tempo, a gente consegue ter muitas gerações para observar como que isso vai se comportar. A questão ali, Maria, professor, do óleo do milho, né? Não sei qual que... Não sei se eu consegui pegar na questão da definição dele, de tratamento para o Alzheimer, né? Mais definido, né? Sim, eu vou deixar o professor responder isso, porque é uma outra colega nossa que trabalha com óleo de milho, então ele vai saber responder melhor. Nesse trabalho com óleo de milho, nós primeiro avaliamos se o óleo de milho é tóxico para o animal, né? Foi o primeiro ponto. Tá? E, a princípio, é saudável, o animal incorpora muito bem no tecido muscular, no tecido nervoso, nas células de fígado, que também essa mosca tem, células similares ao fígado, mas é uma função hepática, né? E aí a dúvida maior foi se colocar isso numa dieta com animais já modificados geneticamente para Alzheimer, se isso poderia minimizar o avanço da doença. Né? E em colaboração com o pessoal da USP, a Jadiele fez um estágio lá, passou um tempinho, porque nós não temos tecnologia para avaliar algumas coisas aqui. E por isso que eu no começo da nossa fala falei, infelizmente somos um pequeno grupo de pesquisa aqui no Mato Grosso, que o acesso tecnológico fica limitado. Né? E aí a gente tem que fazer colaborações pontuais. Nessa colaboração pontual, a Jadiele avaliou toda a parte nervosa da Drosophila mutante, né, modificada geneticamente para Alzheimer humano. Eu tenho que reforçar isso. Tá? No estágio de ovo, esses animais receberam essa porção DNA humano, e aí, a partir do momento que ela nasce, ela já nasce desenvolvendo Alzheimer humano. Por isso que foi publicado no ano passado, tem uma repercussão ainda positiva, né? E o óleo de milho se mostrou interessante. Né? Ele retardou alguns processos clássicos na doença de Alzheimer. Agora estão investigando um pouco mais, estamos tentando entender quais pontos que foram modificados para talvez expor por mais tempo ou propor uma condição em que esse óleo chegue mais rápido na região doente. Tá? A gente não pode esquecer que tudo aquilo que a gente consome, que a gente se alimenta, leva um tempo para ser processado e chegar nos tecidos alvos. Para vocês só terem uma ideia, tá? Rapidamente, o óleo de peixe, não sei se vocês consomem óleo de peixe, o DHA e o EPA, ele leva 4 meses para chegar no tecido nervoso. Tá? Se você pegar um pedaço de salmão, né, ou até mesmo um atum, e começa a comer 2, 3 vezes por semana, vai levar 4 meses para ele chegar no tecido nervoso, porque antes disso, ele passa pelo coração, fígado, músculo, rim, e só depois disso que ele chega no tecido nervoso. As pessoas às vezes começam um tratamento, né, com 2, 3 meses, não estou vendo efeito, e daí então, abandona. Mas a proposta é essa, né? Mostrar o quanto que o consumo de um óleo que, teoricamente, não tem tanta visibilidade assim, do ponto de vista científico, a gente mostrou que, olha, consumir óleo de milho é interessante, né? E não porque o óleo de soja, por conta da composição de óleos.
O óleo de milho ele tem muito mais ácido linoleico, que é um ácido que tem sido mostrado pelos outros estudos que é saudável a ingestão dele. Tanto quanto o soja ou quanto o milho, né? Basicamente o milho nós somos grandes produtores hoje. O Brasil principalmente é aí, centro-oeste, né? A região que é o, vamos dizer assim, é o top 1 hoje no Brasil. Então, essa matéria-prima não falta para produção. Isso que tornaria barato até, né? Exato. E aí até tentamos conversar com o pessoal da indústria para parcerias, né, para poder nos ajudar com esse projeto, mas não tivemos muito êxito, não. Eu não sei se não é interessante para a indústria ou se a temática não chama a atenção da indústria nesse sentido, né? O problema é só porque nós estamos no Brasil mesmo. O cavalo encilhado, que né, o ditado aqui do sul, e cutucou na porta deles para eles montar e não montaram no cavalo, foi sozinho. Tchê, isso aí é muito bom, né? Para eles seria, né, botar uma propaganda dessa, fazer um marketing em cima. Vai aumentar quantos por cento de consumo? Não sei, mas é positivo, né? Marketing positivos são, tanto que o próprio marketing dos defensivos agrícolas propõe isso, né? Que o defensivo ele não é tóxico. Sim, não, tudo depende da dose, tempo de exposição, né? Mas o marketing é muito bem feito nesse sentido. A gente tem que elogiar, né? Porque a gente tem, né, professor, eu trabalhei numa multinacional, então acompanhei onde tem um centro de pesquisa deles ali em Mogi-mirim, Mogi das Cruzes, e eles tem todo o intervalo de segurança, tempo de exposição, né? Tem que se ter isso por legislação também para se lançar uma molécula, né? Só que também as pessoas facilitam, eu sei por mim, eu facilitei e acabei me intoxicando. Aí, nesse tempo de exposição, né, a gente acaba não se cuidando. O EPI é importante, né? Não só o EPI, mas um treinamento muito bem feito. Tanto que eu não sei se era do conhecimento de vocês, né? O fato do paraquat ser bioacumulado. É uma informação que no treinamento mais básico tem que ser informado. Tem que ter muito cuidado, EPI o tempo todo, rasgou o EPI, não é para usar o EPI rasgado, né? Óculos de segurança totalmente vedado, enfim. Informações que deveriam ser reforçadas para as pessoas que têm acesso direto, né? Então, pois não. Esse produto no Brasil, ele tá... Não pode, né? É proibido, no caso, né? Não tem... O produtor não tem mais acesso no Brasil para comprar ele. No Brasil não tem acesso. Exato, No Brasil. Existe, temos no Brasil, existe a pirataria, né? Mas tá bem pouco agora, eu acho. Porque antes a pirataria existia porque o similar que o senhor comentou, e o Diquat daí, né? Ele era muito caro, R$80 o litro, um exemplo, e vinha pirata aí, né? Bem mais barato. E a indústria mesmo acabou com a pirataria, botando o preço do Diquat lá no chão. E se não dá dinheiro, a pirataria não vive, né? Então, acho que hoje... Me arrisco a dizer que praticamente não tem pirataria mais, porque a indústria derrubou ela baixando o preço, né? Acho eu. E diluindo, né? Porque agora o Diquat ele vem quase que em 2%, 2 a 4% só de uma solução que vem com a identificação do Diquat, ele vem muito diluído. Tanto que nós compramos o Diquat puro. Sim. Mas esse vem da indústria de fato. A gente compra a Sigma Aldrich, né, que é uma empresa especializada em reagentes para pesquisa científica, né? Sim. Obviamente o custo é muito mais alto do que se for comprar na Casa do Campo, por exemplo, mas a gente tem a certeza que aquilo que está lá é 100% o Diquat, e não vem com ureia ou com outras moléculas que não fazem parte ou que nós não queremos estudar no momento. Né? Sim, perfeito. Eu acho que quando o assunto é bom, né, e pertinente, passa as horas que a gente nem vê os minutos. E então, professor, gostaria de agradecer você, a Maria, o Douglas, né, de estar aqui conosco. Eu queria só fazer uma observação, né, a gente entrando no... O senhor fala da questão da pesquisa, a gente entrevistou vários colegas já, pessoal nos Estados Unidos, lá em várias outras regiões, Illinois, em outras cidades e estados, só que a gente vê lá que
basicamente cada região, cada condado lá, os produtores ou ali a indústria investe nas universidades, né? Coloca valor para as universidades diretamente se desenvolver a pesquisa. Imagine se a gente pegasse hoje a nível de Mato Grosso e colocasse, né, na Universidade Federal quanto de recurso teria disponível, né? Não passasse, fosse para passar na mão do, vamos dizer assim, ir para Brasília para depois voltar para o estado, né? Acho que isso é uma pergunta que fica, né? Se a gente conseguisse investir direto, né? Fazer essas parcerias, mas deixando essa questão de lado, que a gente é um dos maiores exportadores de pesquisadores hoje a nível mundial, né? Isso foi o próprio diretor do Senar que falou para nós aqui. Não me lembro o dado agora, eu falo, mas acho que é 5% em questão do mundo, os pesquisadores são brasileiros. Então o potencial a gente tem, né? Matéria-prima a gente tem, recursos a gente tem, né? Só são mal utilizados. Mas muito obrigado, professor, Maria, Douglas, por estarem aqui, saindo da sua zona de conforto, né? Disponibilizar esse assunto para nós, que é uma questão que todo mundo tem preocupação, ou tem algum conhecido, ou tem algum familiar, né, que tem problemas dessas doenças neurológicas. Gostaria de agradecer, né, na nossa parte. Nós que agradecemos pela oportunidade de trazer um pouco o que a gente faz aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, né? Nós estamos na UFMT, mas no campus de Cuiabá, né? E com relação ao que você falou agora há pouco, questão do recurso, né? Se de fato o PIB estadual pudesse ficar no estado, investir em ciência, tecnologia, segurança pública, saúde, acredito que seria diferente também, concordo plenamente contigo. E para encerrar, gostaria de fazer um pequeno apelo, se isso for possível, né? Nós estamos aí com uma campanha para encaminhar o pessoal para um evento na Alemanha. Esse ano tem um evento na Alemanha que é importante para nós, né? Importante nossa participação. E aí o pessoal tem feito uma rifa, vaquinha virtual, enfim, todo o recurso que está sendo levantado diretamente para os alunos. Tá? Eu gosto de deixar isso bem enfatizado, porque felizmente eu consigo um recurso dentro da universidade para poder participar do evento, pagar inscrição, enfim. Então tudo que está sendo destinado lá no Instagram do laboratório, se puderem acompanhar lá, que é LMNN_UFMT, lá no Instagram tem várias informações do nosso grupo de pesquisa, né, os alunos que participam do projeto, os projetos que estão em desenvolvimento, os artigos que nós publicamos. Nós gostamos primeiro de colocar no Instagram para depois colocar no currículo, porque eu acho que a divulgação científica é importante, é pertinente, né? E aí, basicamente, o que a gente tem feito nesse início de ano é correr atrás de recurso para que os nossos alunos, não são todos que vão poder participar, que não tem dados suficientes para isso, né? Mas a gente tem corrido atrás disso, de recurso, parcerias, patrocínios, para levar o pessoal para esse evento na Alemanha. Vai ser do dia 7 ao dia 11 de setembro desse ano. E, a princípio, tem dois pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel que vão participar desse evento. Foi cogitado esse nome, porque a Drosophila já cedeu 7 prêmios Nobel. Trabalhar com essa mosquinha dá retorno. Se a gente conseguir patrocínio, fomentar o laboratório, deixar o laboratório com nível científico alto, a gente consegue produzir dados relevantes. Então fica aí o apelo, caso alguma indústria tenha interesse em fazer parceria com a gente, né, quer seja com óleo de milho, quer seja com CBD, café, erva mate também, porque tem cafeína, né? A gente está aí à disposição para conversar, estreitar laços. Nada disso é feito sem anuência da universidade, né? A gente faz um termo de cooperação técnico-científico, deixar tudo muito bem esclarecido, não vai ser nada feito a esmo, né? A gente gosta de fazer tudo muito bem caminhado, tanto que a nossa parceria é recente com a Cafemate, né, que é a Associação de Produtores do Café do Mato Grosso. São 11 cidades do norte do Mato Grosso que produzem café, e a gente tem esse estreito laço, né, de ter acesso a esse café, e é o café que a Elisa tem usado no projeto dela. Mas fica aí, caso alguém tenha interesse em cooperar, né, participar de alguma forma desses projetos que nós temos em mente, em andamento também, à disposição. E mais uma vez agradeço, que é uma oportunidade ímpar para o nosso grupo de pesquisa.
Muito obrigado, professor. Eu vou deixar um tema de casa para a Maria Elisa, então, nos encaminhar o Pix da Vaquinha Online para nós postar nas nossas redes sociais aqui da rádio e do Jovem Rural da comissão, e também para nós postar para as empresas, né, mostrar o trabalho de vocês, que é uma questão de saúde, né, que salva muito problemas aí pertinentes em muitas famílias. E deixar um abraço aí para o senhor também. A gente vê, né, a questão do recurso, né, o recurso poderia, as pessoas, né, os empresários, né, ficassem diretamente para a universidade, e quantos eventos poderia ser patrocinado, mas... E também a questão do tererê, né, professor? Aí o pessoal, né, o tererê aí, o pessoal do norte aí quiser patrocinar também, né, ajudar a pesquisa, é muito bem-vindo. Maria, deixa teus agradecimentos, né, e finais, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o que eu vim fazer aqui no Mato Grosso, porque realmente, é como você comentou, a gente conhece pessoas que passam por isso, a gente tem conhecidos que têm familiares afetados por essas doenças, então, para mim é sempre muito importante falar sobre o que eu faço, porque mesmo que um pouquinho eu poder dizer que, tome café, porque vai que no futuro isso te ajuda, isso para mim já é muito bom. Agradeço aí o pessoal da minha cidade querer entender um pouco mais sobre a nossa pesquisa. A oportunidade do nosso laboratório é maravilhosa e muitíssimo obrigada aí pelo tempo que vocês destinaram pra gente. Fica o dever de casa, então, tu vai encaminhar o Pix da Vaquinha Online para nós postar aqui para ajudar vocês aí. Muito obrigada, pode deixar. Obrigado, então. Um grande abraço. Aproveitem o final de semana aí. Bom evento para vocês e sucesso na pesquisa aí, que vamos ver muitos artigos científicos aí mundo afora. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Então, pessoal, acho que hoje foi um assunto pra gente ver, né, que o agronegócio está em tudo, né, diretamente, indiretamente. A gente vê que é um processo árduo, né, e é gratificante até, né, a gente vê que são coisas que estamos expostos também, né, a perigos, que a gente nem silenciosos, vamos dizer assim, a gente não dá bola muitas vezes, mas ao longo da vida a gente paga um preço, né, dessa exposição e dos cuidados que a gente não toma e deveria tomar. A gente sabe do risco que tem, então as doenças são desencadeadas muitas vezes por esses problemas, essas exposições, e também é uma série de fatores que nem eles comentaram. E aproveitando, né, que a gente está nesse tempo, nesse cenário geopolítico, é um ano decisivo, é um ano de colheita, no meu ver, para mim é um ano de colheita. Eu vi essa frase ontem de noite e acho que vai ler o cenário bem do que está acontecendo agora. Vivemos em tempos difíceis, em que o certo tem que se calar para que a estupidez não se ofenda. Eu acho que as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo, né? Escândalos em cima de escândalos. O nosso dinheiro que poderia estar sendo investido em pesquisa, né? Poderia estar lá na universidade, onde tem pesquisadores, né, que dedicam a vida inteira naquilo ali para ter um retorno, né, para mostrar que se tem cura, que consegue-se um tratamento em coisas que eram antigamente poderia ser inviáveis, e a gente vê que nossos recursos públicos estão indo para outro lado. Mas enfim, podemos ter uma mudança, né, está em nossas mãos, e deixar aqui um grande abraço, fiquem com Deus, né, abraço ao William, ao Fauro, né, muito obrigado mais uma vez, eu sempre agradeço ele por comprar essa ideia e estar sempre presente aqui conosco para nós trazer esses nossos assuntos pertinentes. Um grande abraço. Obrigado, pessoal, por estarem com nós mais um dia aí também, e realmente a gente passa por um momento no nosso país que é revoltante, e quanto mais tu fica sabendo, mais tu se revolta, mais tu se estressa e infelizmente se decepciona cada vez mais com o Brasil. Essa é a palavra que eu tenho. A gente vê pesquisadores ali trabalhando, se dedicando e com falta de recurso, pessoas querendo fazer o seu melhor e
não tendo como fazer melhor do que estão fazendo por falta de recurso. Então é indignante, é revoltante. Isso aí o governo, o sistema teria que estar perguntando a eles o que precisam. Eu preciso de tal coisa, você imediatamente teria que ter, porque a gente está trabalhando com, eles estão pesquisando e vendo vidas para a gente melhorar, e daqui a pouco, se tivesse muito mais recursos, a gente teria muito mais respostas. Então, dinheiro para farra e para isso, para aquilo, e para viagem, e rasgando o nosso dinheiro, que o dinheiro é nosso, né? Os políticos eles são nossos empregados. Então eu acho que tá mais que na hora, se a gente votou em alguém que não tá contente, demite. Se a pessoa não tá cumprindo o seu papel, já tá mais que na hora de ter saído. E essa revolta de diesel, de tudo, que o momento que a gente tá passando agora é um fiasco, né, pessoal? Então acho que cada vez mais fiasco, cada vez mais indignação, só tem a se indignar com o nosso país. Isso, a gente começa em lei, em tudo, é um fiasco. Hoje, o resumo que eu tenho para dizer é que o nosso país está um fiasco. Essa é a minha história, eu quero deixar para vocês. E líquido e certo que daqui a 30 dias vai estar bem, bem, bem mais pior do que hoje. Anotem isso que eu estou escrevendo. O estouro está por vir. Esse diesel que vai chegar a R$10 já, isso nós vamos pagar um preço todo mundo muito alto. Não é o produtor rural que está saindo muito caro para encher o tanque da máquina para colher. O estouro vai vir muito maior, pessoal. Mas acho que de repente, depois da guerra vem a calmaria, né? Depois do tendel depois da tempestade vem o tempo calmo. Então acho que nós temos nesse momento, vamos enrugar a testa, que a gente tem que passar por uma tempestade para a calmaria vir na sequência. Eu queria aproveitar esse gancho do Fauro, me permitir. Que o Fauro puxou dos combustíveis. A guerra impacta o mundo inteiro. Só que o pessoal está saindo aqui, quem é mais perto do Paraguai, está indo abastecer lá, o mesmo combustível, vamos dizer assim, está pagando R$4,55. Um deputado federal, eu vi ontem, não vou citar nomes, fez um cálculo do imposto aqui no nosso combustível é de R$2,55 em cima, além do preço da bomba. Então a gente vê que impacta em todos os lugares, só que a questão tributária é o que nos preocupa, né? E isso vai afetar, pessoal. Você pode pensar, eu não trabalho diretamente com o agro, não tenho influência, só que no alimento que vai chegar na gôndola do mercado, ele vai depender de um combustível fóssil para chegar lá. Os caminhões ainda não são elétricos, então eles dependem de diesel para rodar. A paralisação ficou, né, meio em dump-off, vamos dizer assim, porque ainda não teve um acordo, mas ele é paralelo, porque é uma prerrogativa, acho que de 90 dias, se eu não me engano. E a gente sabe que aí 90 dias entra julho, agosto, e começa a política cada dia mais forte, porque outubro tem a eleição. Então a gente sabe que pode colapsar aí para frente, Fauro. Então é só um adendo que eu queria dizer, desculpa te interromper. E é isso que eu queria comentar para os senhores. Um grande abraço, aproveitem o final de semana. É isso aí, acho que já dei meu desabafo prévio aqui. Falei 1% que eu queria falar, mas consegui falar um pouco pelo menos, para mim dormir essa noite. Um abraço, pessoal, todos fiquem com Deus. Agradecer a Ele por mais um dia e que vamos ter fé que o momento vai passar. Só vamos fazer o trabalho de formiguinha. Não podemos se calar, o bem não deve se calar, é um pecado. O bem tem que se levantar e falar, não pode se omitir. A omissão é um pecado. Então acho que todo mundo que vê um negócio errado se levante e fale, que é o nosso dever também. Um abraço e fiquem todos com Deus. Aviação Agrícola Santa Bárbara. A Aviação Santa Bárbara veio para facilitar os seus trabalhos de pulverização, com alta qualidade e rendimento operacional de até 130 hectares por hora. Com aplicação aérea de helicóptero, não tem perda e amassamento, e aumenta a qualidade na deposição de gotas. E agora, a campanha especial para o cultivo da canola. 3 aplicações que se pagam em grãos. Entre em contato e confira. São vagas limitadas. Telefone 559-9614-5949. Aviação Agrícola Santa Bárbara.
Confiagro agora também é distribuidor Makita autorizado para Santa Bárbara do Sul e região, com toda a linha elétrica, a bateria e acessórios. Uma completa seção de peças e toda a linha autorizada vence tudo. E ainda na Confiagro você encontra uma diversidade de parafusos, porcas, arruelas, pinos, lubrificantes em geral, graxas e demais produtos para o dia a dia. Confiagro, a confiança e seriedade de sempre. Carmelo Araújo Gomes, 667. Fone 55 33 72 12 97. Agropecuária Campeira, ambiente amplo com atendimento diferenciado e preços especiais, tudo em nutrição animal, produtos veterinários, indumentária gaúcha e para a lida do campo, tudo na linha PET e produtos para piscinas. Faça-nos uma visita e conheça o bom atendimento. Rua Emília Rosa, número 50 Centro, fone 3372-1412 e 99117-7648. Agropecuária Campeira, mais do que uma agropecuária e veterinária. A Agro Sonora está sempre ao lado do produtor rural, oferecendo uma linha completa de produtos para proteger a lavoura nas safras de inverno e verão. É representante da marca Singenta e tem assistência técnica que o campo confia. Possui unidades em Carazinho, Santa Bárbara do Sul, Passo Fundo, Marau e Casca. Agro Sonora, a parceira da sua produtividade. AgroSul Sementes Forrageiras.